Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 15, versículos de 1 a 17. João, capítulo 15, de 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em permanecer em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que Deus coloque em nossos corações sua palavra. Amém? Prezados irmãos, Jesus Cristo traz neste texto da sua palavra, que ora acabamos de ler, algumas figuras interessantes. Ele se apresenta como a videira verdadeira e Deus o agricultor ou o dono da vinha. São algumas figuras interessantes. Elas são também apresentadas neste texto como os ramos que somos nós, ligados na videira verdadeira para produzirem frutos. A videira, ela tinha uma atividade muito importante e era bem conhecida dos judeus no tempo de Jesus. E o templo de Herodes, ele era decorado com uma videira de ouro. E nós vamos distribuir a palavra do Senhor nesta noite em 3 partes, como sempre fazemos. E nessa primeira parte vamos falar sobre os ramos que são ligados na videira. Diz a palavra de Deus que os ramos são dependentes da videira, recebendo desta a seiva necessária para a sua existência. Os ramos não podem sobreviver se eles não estiverem ligados na videira, porque é dela que vem.
tudo para que ele possa permanecer frutificando durante toda a vida. Os ramos, quando eles estão separados da videira, diz a palavra de Deus que eles morrem por falta de alimento e são lançados fora para serem queimados. Jesus comparou a nação de Israel com uma videira do passado, a quem Deus deu todos os privilégios para preservá-la. E Deus, na sua bondade maravilhosa, transportou Israel do Egito para Canaã. O profeta Isaías diz assim: o que mais podia eu fazer, diz o Senhor, com a minha vinha, que eu não tenha feito? Israel, porém, não correspondeu à bondade de Deus, produziu todo o fruto de maldade que se possa imaginar. E por isso, diz a palavra, Israel foi castigada por Deus. Jesus veio cuidar da vinha de Israel. E como nós conhecemos, Jesus Cristo foi morto numa cruz infamante. Nossa comunhão com Cristo, ela é uma união viva. E por isso nós podemos produzir frutos. E essa figura de linguagem, ela pode também ser representada como a igreja sendo o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala da unidade dos membros do corpo de Cristo, cujos membros são dependentes uns dos outros. Como tem o nosso corpo, os braços, as nossas mãos, as pernas, todos formam o corpo e a unidade do corpo que é a igreja. E a palavra de Deus esse capítulo 15, de versículo 1 até o versículo 11, vem falando muito sobre a permanência em Cristo. O verbo permanecer, ele é usado 11 vezes em João, de 1 a 11, significa manter uma comunhão com Cristo, tirando os empecilhos que tem na nossa vida, para que nós possamos produzir frutos para o reino de Deus. Então a permanência em Cristo é o segredo da frutificação. Diz a palavra de Deus: sem mim nada podeis fazer. E todos nós fomos chamados para produzir frutos. Não podemos estar sentados nos bancos sem produzirmos frutos para o reino de Deus. E quem não produz fruto, diz aqui a palavra, é cortado da videira verdadeira, porque não está produzindo frutos. E os irmãos poderiam perguntar: mas como eu posso produzir frutos para o reino de Deus? Nós podemos produzir frutos para o reino de Deus de várias maneiras. Em primeiro lugar, permanecendo em Cristo, como diz o texto: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esta primeira condição para que nós possamos produzir frutos para o reino de Deus é estarmos permanecendo em Cristo, crescendo espiritualmente. É a segunda coisa que podemos fazer: crescer espiritualmente. O Espírito Santo nos transforma, e Ele nos transforma de dentro para fora, produzindo amor, produzindo alegria, produzindo paz, produzindo longanimidade, que são os frutos do Espírito. Em terceiro lugar, praticando o evangelismo pessoal, levando pessoas aos pés de Cristo através do evangelismo pessoal. E aqui nós vemos que muitas pessoas ficam preocupadas porque não têm esse dom de evangelizar as pessoas, de falar com as pessoas a respeito de Cristo,
para que elas possam mudar sua vida e vir para Cristo, procurar Jesus Cristo, aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal. Muitas pessoas ficam preocupadas, mas como nós estamos vendo, não é só através do evangelismo pessoal que você pode trazer algumas pessoas aos pés de Cristo. O ideal seria realmente este, mas precisamos permitir também a poda de Deus, que Deus esteja podando nossas vidas, deixar Deus remover das nossas vidas o que impede o nosso crescimento espiritual. Precisamos estar crescendo espiritualmente a cada dia. E como é que isso pode acontecer? Vivendo em santificação, consagrando-se continuamente a Deus. Seria importante que cada irmão tivesse cada dia, todos os dias, um horário apropriado para conversar com Deus, para ler a palavra, para meditar na palavra, para orar, para pedir as bênçãos de Deus sobre sua vida, sobre a vida da igreja, dos nossos irmãos também, vivendo em santificação, consagrando a nossa vida aos pés do Senhor. E em quinto lugar, procurando cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Trabalhar nesse sentido, para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes o irmão pode dizer, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Os irmãos precisam falar com Deus, conversar com Deus, perguntar a Ele qual é o propósito dEle para a sua vida, para que você possa produzir frutos para o reino de Deus. Em segundo lugar, é um pensamento do pregador, que existem ramos que não estão ligados totalmente na videira, mas estão apenas encostados, mas não ligados à videira verdadeira, e por isso não recebem seiva ou vida da videira. Pessoas que estão pensando que estão ligados à videira, porém não estão apenas encostados, isolados por uma faixa invisível, sem receber a seiva que vem do Senhor. E a gente pode perguntar, quem são estes? E nós respondemos, em primeiro lugar, os indiferentes, aqueles que não pensam no crescimento da igreja, tanto faz como tanto fez, frequentam a igreja, permanecem nos cultos e vêm à igreja, cantam hinos e louvores a Deus, mas só querem ver a igreja quando sobra tempo, mas não sentem o desejo de integrar-se à comunhão da igreja. Um rapaz foi lá em casa à procura de uma ajuda para comprar fraldas para o seu filho, e ele disse que há muito tempo atrás ele participou do grupo de louvor desta igreja. Ele era um dos componentes do grupo de louvor desta igreja. E eu perguntei a ele qual a sua situação atual, em que igreja você está. Ele disse, eu estou desviado, não estou em igreja nenhuma. Eu disse, ele volte para a igreja imediatamente, lembre-se do que aconteceu com o filho pródigo, você precisa voltar à igreja. E não sei se é interessante o termo que eu vou dizer agora, o que eu vou dizer agora não é interessante, não é um termo bem empregado para essas pessoas que vivem desviadas do caminho do Senhor fora da igreja. Por exemplo, esse rapaz a que me refiro, a gente observa pela vida dele, já pela terceira vez que ele vai lá em casa à procura de auxílio, eu vejo que ele, não só espiritualmente, como fisicamente, é um rapaz doente. E ele porta no corpo uma bolsa externa, diz ele que é provisória, indicando que ele está acometido de alguma enfermidade grave.
E a gente observa, irmãos, que essas pessoas que se afastam da igreja, foram membros da igreja durante tanto tempo, se afastam, vão para o mundo, não são felizes de forma nenhuma, porque a nossa felicidade está em Deus, é estarmos ligados na videira verdadeira. Diz a palavra de Deus: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E diz a palavra de Deus que Deus responde assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em segundo lugar, os prazeres do mundo afastam o homem de Deus. Esses que estão afastados da videira verdadeira, a que nós nos referimos no princípio, no segundo tópico do nosso estudo desta noite. O filho pródigo, ele ficou fascinado com o mundo lá fora, ele achou que ele era muito bom. Talvez ele tenha conversado com alguém disse a ele que no mundo lá fora era muito bom, havia muita diversão, muita coisa boa. E ele deixou a casa do pai, levou a herança, dissipou todos os bens que ele possuía com os prazeres do mundo, ficando em completa miséria, como nós conhecemos a história do pródigo. E ainda bem que ele teve um final feliz através do arrependimento, voltando à casa do pai. É o que eu disse, aquele rapaz, ele precisa voltar à casa do pai. E agora, anteontem, eu estive com o irmão, falei com ele, com esse rapaz, esse próprio rapaz, falei com ele, ele disse: olha, agora eu estou frequentando uma igreja. E eu perguntei a esse irmão, que ele disse que está frequentando a igreja lá do irmão Alex. Perguntei ao irmão Alex se ele estava frequentando, ele disse: realmente, ele voltou a estar frequentando a igreja. Graças a Deus, que através de uma advertência, ele resolveu voltar aos pés do Senhor, mas é um rapaz que está doente. Em terceiro lugar, aqueles que estão apenas encostados na videira são os que não creem no poder da oração. O apóstolo Pedro estava preso por ordem de Herodes. A igreja estava em constante oração para a sua libertação, dizendo: Senhor, acorde a nossa igreja, nós estamos sendo perseguidos, muitos irmãos já abandonaram Jerusalém, já saíram, já foram para outros lugares por causa da perseguição em que nós estamos vivendo agora, e o nosso líder está preso. Nós precisamos que ele seja solto, Senhor, solta o apóstolo Pedro. Eles sabiam que ele estava ali muito bem guardado, soldados ao lado do apóstolo. Ele estava algemado, ele estava com os pés presos no tronco. Havia realmente quase que uma impossibilidade de ele sair dali daquela cadeia. Mas diz a Bíblia que o anjo do Senhor libertou Pedro milagrosamente. Levou Pedro, Pedro saiu. Pensava Pedro que o que estava acontecendo era talvez um sonho, uma espécie de um sonho, mas quando chega lá fora na rua, o anjo diz: agora é com você, pode ir embora, pode ir para a igreja, você está liberto. E aquela igreja estava ali aos pés de Jesus Cristo em oração, pedindo a Deus por Pedro. E diz que Pedro bateu lá na porta, uma menina chamada Roda reconheceu a voz de Pedro e disse: é Pedro que está batendo na porta. E os irmãos responderam: está fora de ti. Estava orando por libertação, mas não creram na libertação do apóstolo Pedro. O irmão crê no poder da oração. O irmão já questionou a Deus alguma vez sobre a sua oração não respondida. Eu quero dizer aos irmãos que eu já questionei, e muito. Graças a Deus que Ele me revelou o segredo da oração,
não ser respondida imediatamente, mas questionei muito com Deus. Há mais de 30 anos atrás, melhor dizendo, nós estávamos na congregação de Itaberaba e a gente gostava muito de evangelizar as casas, e tinha uma moça, ela estava em estado terminal. E nós chegamos ali para orar. Eu acreditava que a oração teria que ser respondida na hora. Orei por aquela moça e disse: ela vai ficar boa. 2 dias depois, eu estive lá procurando se a moça estava boa, já foi enterrada ontem. E eu fiquei decepcionado comigo mesmo e questionando a Deus por causa da oração que não foi respondida. Embora que eu soubesse que aquela moça estava em estado terminal, mas a minha certeza de que Deus respondia a nossa oração era tal que eu decepcionei comigo mesmo e com a oração. Eu gostaria que a oração fosse respondida imediatamente, era esse o meu desejo. Se eu estava evangelizando e querendo que as pessoas aceitassem a Cristo como Salvador, o meu desejo era esse. A minha concepção de oração era esta: eu orando por alguém, imediatamente Deus me respondesse. Somente depois eu aprendi que não é assim. Precisamos ter paciência, esperar que Deus vai responder. Jesus Cristo falou sobre a história de um juiz iníquo, lá em Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia uma viúva que insistia tanto com o juiz para resolver a sua causa, o juiz não respondia, não resolvia. E ela importunou tanto o juiz, que o juiz disse assim: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito homem nenhum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte para me importunar. Ele resolveu aquela questão para se ver livre daquela mulher que estava importunando muito. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. É preciso confiar na oração, é preciso orar constantemente, muitas vezes mais, para que Deus possa responder no tempo dele. O tempo nosso é um, o tempo de Deus é outro tempo. Não é de acordo com o que nós queremos. E eu aprendi isso, de que muitas vezes Deus demora a responder as nossas orações, para que nós tenhamos mais um pouco de fé, para que nós continuemos orando, importunando Deus através da oração, para que Deus possa responder às nossas orações. Às vezes nós estamos passando, como o apóstolo Paulo estava passando por uma situação difícil que ele não entendia porquê, e pedia a Deus para tirar aquele espinho da sua carne, e nada acontecia, a sua oração não era respondida, e apenas Deus disse: a minha graça te basta. A incredulidade dos discípulos de Jesus, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, disseram aos discípulos que Jesus havia recitado e suas palavras pareciam aos discípulos como um desvario, diz a palavra, e não creram nelas. E os discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor, e ele recitou: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, disse Tomé, e ali não puseram o meu dedo, e não puseram a minha mão do lado onde foi ferido, de modo algum eu acreditarei. Tomé precisou ver Jesus ressurreto. Eu preciso que Jesus dissesse: vem aqui, Tomé, põe tua mão aqui do meu lado, faz o que tu querias fazer, acreditas agora que eu estou ressuscitado? Ele disse: Senhor meu, Deus meu. E ele disse: porque você agora vê, você crê. Bem-aventurados que não viram e creram. Em terceiro e último lugar, as bênçãos de Deus.
são para quem está ligado verdadeiramente na videira. Eu já li esse versículo muitas vezes, mas nunca tentei muito bem para eles. Para ele, é palavra que vem de Deus. Ele mesmo dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Às vezes as nossas orações estão sendo muito fracas. Embora que alguém diga por aí que existe oração forte, mas eu digo fraca no sentido de que nós estamos orando, mas nós não estamos crendo verdadeiramente que a nossa oração está sendo respondida. Quem está ligado na videira verdadeira tem promessa de Deus. Nós temos promessa de Deus. E a primeira promessa de Deus já foi cumprida, foi enviando o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. E em 2 Crônicas 7,14, também outro versículo bem conhecido, que às vezes a gente lê e não chega a meditar assim, olha, quem está dizendo isso é Deus. Não é homem algum, é Deus que está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E se nós chegarmos em Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14, tem uma infinidade, uma série de bênçãos para os escolhidos de Deus. Eu enfatizo apenas o versículo 12, que diz: o Senhor te abrirá um bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e não debaixo, quando obedecer dos meus mandamentos, mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te dou para os guardar e fazer. Quer dizer, o que Deus quer de nós é que nós estejamos no alto. Deus não quer que nós estejamos pedindo, suplicando, atrás de um, atrás de outro, pedindo, sendo pedintes, mas Deus quer nos colocar num lugar alto. Em quinto lugar, a paz. Uma coisa que o mundo precisa, que nós precisamos, de saúde, de paz. Jesus Cristo diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, que Ele também em mim. O povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo que é a menina dos olhos de Deus. Deus está lá de cima olhando para nós e desejando coisas boas para a nossa vida espiritual, na dependência apenas de que estejamos fazendo a vontade de Deus aqui na terra. A salvação eterna já está nos garantida. A vitória também, diz a palavra de Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus conclui no verso 15 do texto lido: já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus diz: eu não quero que vocês sejam servos, eu quero ser amigos de vocês. O apóstolo João anteviu, por divina revelação, a cidade santa preparada para os crentes, a Nova Jerusalém, onde diz que Deus limpará de nós toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Anteontem, minha irmã faleceu, Zenita, era a mais velha das mulheres, e nós estivemos ali, nós
estivemos até agradecendo a Deus, porque quando nós chegávamos ali na casa dela, vendo o sofrimento dela, talvez uns 5 anos de sofrimento, sem poder fazer nada, ninguém podia fazer nada, os médicos não podiam fazer nada, e ela sofrendo cada dia mais, teve paz. Foi para os braços do Pai. O apóstolo João disse que lá está, a cidade está guardada e esperando por nós. Eis que faço nova todas as coisas, sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Deus quer ter uma intimidade para conosco, para que essa intimidade aconteça. É necessário que nós estejamos ligados verdadeiramente na videira que é Jesus Cristo. Despojar-se de todo o pecado que nos assedia diariamente e ver uma vida que agrade a Deus. Este é o segredo da vitória de cada um de nós cristãos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.